Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 31, diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Baseado nesse texto, senhoras e senhores, queremos apregoar a santíssima, inefável e inaudita palavra de Deus, subordinada ao tema: o nome de Jesus. O nome de Jesus, senhoras e senhores, é nome mais doce que o mel, mais bonito que a própria boniteza, mais perfeito que a própria perfeição, mais eficaz que a própria eficácia. O nome de Jesus, nome dito nos céus, crido na terra, temido e respeitado no inferno. Nos anais da história ostenta-se N nomes. Por que não dizer que ostenta-se nos anais da história o nome de Beck, Bob Doc, Zoroastro, Mostardame? Por que não proferir até mesmo o nome de D'Alembert, Khomeini, Abraham Lincoln, Washington Luiz, Mahatma Gandhi? E por que não proferir que ostenta-se nos anais da história o nome de Adolf Hitler? E por que não proferir o nome de Nero, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, fundador do helenismo, que com apenas 25 anos de idade revolucionou o mundo, tornando-se o grande imperador, Alexandre o Grande? Por que não proferir que nos anais da história ostenta-se também o nome de Luiz La Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias? E por que não proferir que nos anais da história ostenta-se também o nome de Antônio Federico de Castro Alves? Por que não dizer que ostenta-se Leão X, João 23, Luís 15, Maria Quitéria, Ana Neri? Antes, porém, todos esses nomes são nomes frívolos e sem futilidade, que estão deitados no túmulo do esquecimento. Mas o nome de Jesus foi e é eternamente um nome perdurador. O nome de Jesus é nome que jamais será varrido da história. Em qualquer cartório de toda a superfície de terra que chegarmos, ostenta-se a certidão de óbito, por exemplo, de Tranquedo Neves, de Ayrton Lucena, de Dr. Ulisses Guimarães. Ostenta-se também, até mesmo, senhoras e senhores, a certidão de óbito em cartório. Ostenta-se de Rui Barbosa, de Luiz Alves de Lima e Silva. Enfim, todos que desceram a tumba fria, no cartório ostenta-se a sua certidão de óbito. Mas em nenhum cartório de toda a superfície de terra não encontraremos jamais a certidão de óbito de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Faço questão de dizer que ostenta-se na terra N Jesus, Jesus fulano, Jesus Bertano e Jesus Ciclano. Ou por que não proferir que existe também fulano de Jesus, Antônio de Jesus, Manuel de Jesus? Mas o Jesus que eu estou apregoando é aquele que permeou esta terra, ora como homem e ora como Deus. Ele permeou esta terra com dupla identidade, 100% homem e 100% Deus. Como homem ele foi filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele é a fonte d'água da vida. Como homem ele sentiu cansaço, mas como Deus ele gritou e grita até hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem ele chorou, mas como Deus ele tem consolado a muitos, dizendo: não chores. Como homem ele teve mãe, mas não teve pai. Como Deus ele teve pai, mas não teve mãe. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu. Este é o Jesus que apregou, 100% homem, 100% Deus. Como homem ele morreu, porque Deus não morre, mas como Deus ele ressuscitou e está vivo no meio desse sermão que ora prego nesta hora. Este é o Jesus que apregou. O nome deste Jesus é nome potente, é nome, senhoras e senhores, que jamais será varrido da história. Por que não dizermos, se chegarmos em qualquer túmulo, vamos encontrar letras garrafais, algumas sofisticadas e outras singelas, nomes sobre o túmulo dizendo, por exemplo, se chegarmos na França, no túmulo aonde puseram o senhor Leon Rivail ou Allan Kardec, o pai dos espíritas, sobre o túmulo de Allan Kardec tem uma placa bem grande dizendo: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se chegarmos até mesmo nos Estados Unidos, muito especialmente no estado da Pensilvânia, aonde colocaram o pai da seita satânica demoníaca diabólica, Testemunha de Jeová, ou seja,
o senhor Charles Taze Russell, lá sobre o túmulo de Russell, tem uma placa bem grande dizendo: aqui jaz os restos mortais de Charles Taze Russell. Se porventura nós chegarmos na China, aonde puseram Tairu Taniguchi, o fundador da seita de prenome Sheishanuye, lá tem uma placa bem grande sobre o túmulo de Tairu Taniguchi. Aqui jaz os restos mortais de Tairu Taniguchi. Se porventura nós chegarmos ainda nos Estados Unidos e procurarmos o túmulo de Joseph Smith, o pai dos Mormons, e lá sobre o túmulo de Joseph Smith também tem uma placa: aqui jaz os restos mortais de Joseph Smith, o pai dos Mormons. E se porventura nós chegarmos na Índia, onde puseram até mesmo o Mahatma Gandhi, lá tem uma placa sobre o túmulo do Mahatma Gandhi: aqui jaz os restos mortais do Mahatma. Ainda na Índia, se procurarmos o túmulo do Siddhartha ou Buda, lá tem uma placa bem grande dizendo: aqui jaz os restos mortais do filósofo Siddhartha ou Buda. Mas se porventura nós chegarmos em Jerusalém, a capital turística de Israel, e procurarmos o túmulo de Jesus, lá tem uma placa bem grande em letras garrafais: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia, aleluia e aleluia. Este é o Jesus que apregou, senhoras e senhores, nome que jamais será varrido da história, o nome de Jesus. Faço questão de dizer que ao filósofo é entregue uma coroa, ao general é entregue 3 gemadas e 4 está, ao musicista é entregue uma batuta, ao cientista é entregue o segredo do saber, ao economista a confiança, ao juiz uma toga, ao rei um trono, ao advogado a pasta do processo, ao missivista a dignidade do vernáculo, ao magnata a nobreza, ao executivo a execução, ao judiciário a jurisdição, ao legislativo a legislação. Mas a Jesus foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Bendito seja Deus, aleluia. O nome de Jesus, nome que jamais será varrido da história. O nome de Jesus, nome que tem poder. Senhoras e senhores, chamo a vossa preciosíssima atenção. Por favor, escute-me um pouco mais. E eu quero vos dizer que o nome de Jesus é nome que os demônios respeitam. O nome de Jesus, quando é proferido aos ouvidos do endemoniado, os demônios batem em retirada. Senhoras e senhores, nunca vi ninguém proferir para um endemoniado: saia em nome de Jesus, para aquela pessoa não ser liberta, porque o nome de Jesus é nome que os demônios respeitam. O nome de Jesus é nome também que a morte treme quando dá de cara com ele. Nome de Jesus é nome que a morte bate também em retirada. A morte, senhoras e senhores, respeita o nome de Jesus. No estado de São Paulo, eu tenho um amigo particular. Eu tive o privilégio de, após há mais de 14 anos, pregar concernente àquele milagre acontecido em São Paulo. Eu tive o privilégio de conhecê-lo de perto, apertar sua mão, tomar café com ele e cultuar a Deus juntamente com ele na noite. Preste bastante atenção para glorificar a Deus juntamente comigo. Escute, se o nome de Jesus não é o nome que faz a morte bater em retirada. Refiro-me, senhoras e senhores, ao incêndio que abalou toda a América Latina e também outro continente. Aquele incêndio denominado de Joelma, 23º andar. Mas veja o milagre de Deus no 14º andar. Senhoras e senhores, sobrara um irmão, servo de Deus, cujo nome é William. Veja bem o milagre de Deus na vida deste moço, na vida deste rapaz. Ele entrara em desespero, tentou descer pelo elevador, mas as instalações já tinham sido demolidas pelo aquele inferno em chama.
chamas, tentou escapar das chamas, tentando descer pelas escadas, mas as escadas estavam como que labaredas em chamas. Ele tentou então jogar-se do 14º andar, e ele falara consigo mesmo: pular do 14º andar é suicídio, e os suicidas não herdarão o reino dos céus. Que farei então? Nesta hora, senhoras e senhores, ele lembrou-se que era crente na pessoa bendita de Jesus e disse: eu sou salvo, porque estou em desespero. Dobrarei os meus joelhos, entregarei a minha alma nas mãos do meu Senhor e partirei para a eternidade. Senhoras e senhores, ele dobrara os joelhos no canto, no carpete que ainda sobrara, pois toda a instalação, carpete e madeira, mesas e papeladas já tinham sido demolidas pelo fogo ardente. De repente ele viu um helicóptero aproximando-se dele e ele gritara: socorro, socorro, socorro. Mas infelizmente o comandante daquela aeronave, através de um serviço sonoro, falara com ele: infelizmente não podemos te socorrer, pois que as chamas não permitem que nós outros encostemos. De natureza que o helicóptero foi embora, e ele, em desespero, lembrou-se dizendo: sou crente, sou salvo. Dobrou os joelhos no cantinho e disse: Jesus, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E foi para sucumbir. De repente ele viu um bater do seu ombro, ele ergueu o olhar, ciente que não havia mais um só sobrevivente naquele 14º andar. Espantado, sem saber quem era, ele olhou e era um ser todo de branco, e ele disse: vem comigo, meu filho. Ele, digo, aquele ser todo de branco, estendera a sua mão direita e dissera: vem comigo, meu filho. E o cristão conhece Jesus, e ele dissera: mas para onde, Jesus? E ele dissera: vem comigo. Ele estendeu a sua mão, segurando na mão daquele ser todo de branco, e começara a descer entre as chamas de fogo. Desceu pelo 14º, 13º, 12º, 11º, pelo 10º, pelo o 9º, pelo 8º, pelo 7º, pelo 6º, pelo 5º, pelo 4º. Passou também, senhoras e senhores, pelo 3º, passou também pelo 2º andar, foi descendo pelo 1º, passou até o térreo e saiu entre as chamas de fogo. As câmaras fotográficas ali estavam, começaram a fotografar e a gritarem: está saindo alguém de dentro da chama do fogo, olha lá. E começaram a tirar foto. No outro dia, saiu na primeira página do Jornal Paulista: crente passa por dentro do fogo e não se queima. Aleluia, aleluia e aleluia. Este é um testemunho eficaz. Este cidadão hoje é pastor, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Americana. Pastor William, meu amigo particular. Aos cuidados está ele do pastor Munhoz, um outro amigo particular. Este homem que foi salvo, que pode falar mais forte do que eu concernente a esse testemunho. Pastor William, meu amigo particular, foi este cidadão que fora salvo das chamas de fogo. Senhoras e senhores, o nome de Jesus é nome que a morte respeita. O nome de Jesus também é nome, o único nome que tem poder para perdoar pecado, o único nome que tem poder para arrancar o pecado pela raiz. Buda não perdoa, não. Abraão Lincoln jamais. João 23 também não. Leão 10 também não. Luís 15 também não. Senhoras e senhores, Carol Wojtyla também não tem poder para perdoar. O único nome que tem poder para perdoar pecado chama-se Jesus de Nazaré, o Filho unigênito do Deus Altíssimo. O nome de Jesus, o único nome que tem poder para perdoar pecado, o único nome que arranca o pecado pela raiz. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia.
aleluia e aleluia. Estou agora no apagar das luzes do sermão que o Deus de Abraão entregara ao meu coração para falar para vós outros. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre cada um dos ouvintes, em nome de Jesus.